Fala galera, Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, Vamos Focar, se inscreve aí, me segue nas redes sociais, as redes sociais estão aqui, beleza? O tema da aula de hoje é meiose, ou seja, vamos abordar o ciclo celular, só que agora vamos observar a parte da meiose. No vídeo anterior eu falei sobre hipéfase e mitose. Então hoje nós vamos falar sobre meiose. Roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então galera, vamos lá, meiose. Veja, enquanto o processo mitótico tem como objetivo o processo de replicação celular, o processo de cicatrização, o processo de crescimento, o processo de reparação, a meiose ela tem uma finalidade. O processo meiótico, ou seja, o tipo de divisão celular, meiose, tem como objetivo a origem de células reprodutivas. Então, enquanto a mitose é uma divisão celular equacional, ou seja, uma divisão celular que origina células geneticamente iguais à célula que iniciou a divisão, o processo meiótico, a mitose, tem como finalidade a origem de células reprodutivas. Então, consequentemente, a meiose é uma divisão reducional. Mitose equacional. Meiose é uma divisão reducional. As células originadas apresentam a metade da carga genética da célula original. Ok? Então, se a gente observar aqui, ó, meiose, divisão reducional. Só que é óbvio que quando a célula chega na meiose, ela já chega tendo passado pela intérfase. Lá na intérfase ocorre a duplicação do material genético. Uma informação muito importante para você: só passam pelo processo meiótico células diploides, ou seja, células 2N. E essas células 2N, elas darão origem às células N. É por isso que o processo meiótico, ele tem como finalidade a origem de células reprodutivas, células que possuem a metade da carga genética da célula original. Se a gente observar esse esqueminha aqui, olha o que eu vou mostrar para você. Eu tenho uma célula ali 2N, que está iniciando o processo de divisão. Antes da célula entrar na divisão celular, ela passa pela intérfase. A intérfase duplica o material genético, ou seja, a célula tem 2N carga genética, passa a ter 4N carga genética. O que é que vai acontecer agora? Vai acontecer o que nós chamamos de meiose 1. Por quê? Porque o processo meiótico ele ocorre em duas etapas. A meiose ocorre em meiose 1 e ocorre em meiose 2. A meiose 1 é a etapa da meiose reducional. A meiose 2 é a etapa da meiose equacional. Então, quando eu observo aqui, ó, eu tenho a meiose 1 pegando aquela célula ali 4N e reduzindo para 2N. Aí você me diz: ô professor, mas como é que vai haver redução para 2N? Né? Como é que vai acontecer? Esses 2N aqui, eu vou explicar daqui a pouquinho, eles aparecem porque acontece a migração dos cromossomos homólogos duplicados aos lados opostos. Depois eu vou ter o acontecimento da meiose 2 e, consequentemente, a origem de 4 células com a metade da carga genética da célula original. Então, quando você observa aqui essas 4 células, a meiose 2, ela pegou essas células aqui que apresentam os cromossomos homólogos duplicados e separou os cromossomos irmãos. Ao separar os cromossomos irmãos, automaticamente as células passaram pelo processo reducional. Então eu tenho a origem de 4 células com a metade da carga genética da célula original. Então, só para a gente lembrar, a meiose ocorre em duas etapas. Meiose 1, reducional, meiose 2, equacional. Quando eu observo aqui, ó, olha a meiose 1. A meiose 1 ela acontece em 4 fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Se a gente parar para observar, a gente vai lembrar o seguinte. Lá, quando você assistiu a minha videoaula sobre mitose, você viu que eu coloquei para você que cada etapa da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tem uma representação. Então, prófase, porque os cromossomos estão
próximos uns dos outros. Metáfase, porque os cromossomos estão no meio da célula. Anáfase, porque os cromossomos estão se afastando. E telófase, porque houve o término da divisão celular. Então, o que é que vai acontecer aqui na prófase 1? A prófase 1, ela começa como qualquer prófase começa, tá? Começa da mesma forma que a prófase da mitose começa. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu analiso a estrutura da prófase, eu percebo a célula grande, porque ela passou pela intéfase. Eu percebo o núcleo bastante volumoso, porque toda a carga cromossomal foi duplicada. E eu começo a perceber o início da desintegração da carioteca. Então, na prófase, eu tenho a célula volumosa, a célula grande, e a carioteca começa a se desintegrar. Uma outra característica bem importante da prófase é justamente a duplicação do par de centríolo. Lembrando que cada célula animal apresenta somente um par de centríolo. E o par de centríolo, que eu chamo de diplossomo, ele é responsável pela formação do fuso cromático nessa situação aqui. E é justamente o fuso cromático que é responsável pela movimentação dos cromossomos ao centro da célula e depois aos polos da célula. Tá certo? Só que o que é que vai acontecer na meiose 1? A gente para a prófase em um determinado momento, por isso que eu coloco para você que a prófase 1 acontece em 5 etapas. Então a gente para a prófase no meio e observa somente o comportamento cromossomal. Para representar esse comportamento cromossomal, a prófase é dividida em 5 fases, cada etapa representando o comportamento do cromossomo. Então, por exemplo, a primeira etapa da prófase 1 é a etapa que eu chamo de leptóteno. Leptóteno por quê, professor? Porque a gente vai encontrar as estruturas genéticas ainda em forma de cromatina. Só que as cromatinas ainda estão finas. Elas não iniciaram o processo de condensação. Depois começa a etapa de zigóteno. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? As cromatinas ainda finas, mas já iniciando o processo de condensação, elas começam a formar par. Na etapa de paquíteno, as cromatinas já começam a se condensar de forma mais específica, já começam a formar os cromossomos, e aí, consequentemente, cada cromossomo, a partir de agora, troca um pedaço com o outro. Essa etapa é muito importante para o processo meiótico, porque é durante a fase de paquíteno que ocorre um processo fundamental para a variabilidade gênica, que eu vou chamar de crossing-over ou recombinação gênica. Então, o crossing-over ou a recombinação gênica acontece na fase de paquíteno. Fica ligado nisso aí. Já a etapa de diplóteno, depois que os cromossomos trocam pedaços entre si, eles ainda mantêm contato um com o outro. Cada ponto de conexão entre os braços cromossômicos de um com o outro forma o que nós chamamos de quiasma. Então, os quiasmas são os pontos de conexão entre um cromossomo e outro que passaram pelo processo de recombinação gênica ou permutação gênica, ou crossing over. E para finalizar a prófase 1, eu tenho a diacinese. Na diacinese eu vou ter o término da desintegração da carioteca, a chegada do diplossomo ao polo da célula e eu vou ter a condensação total dos cromossomos. O que é que acontece agora? Eu venho para a fase de metáfase 1. Só que quando a célula chega na metáfase 1, o que é que vai acontecer? A célula já chega com o material genético permutado. Porque a permutação aconteceu aqui, ó, na fase de paquíteno. O que é que vai acontecer na metáfase 1? Os cromossomos permutados migram para o centro da célula devido à ação dos diplossomos ou dos centríolos que originaram o fuso cromático. Então, na fase aqui, na etapa de metáfase 1, eu tenho os cromossomos duplicados e permutados no centro da célula. Na etapa de anáfase 1, ó, eu coloquei essa informação aqui para você não perder. O que é que vai acontecer? Eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Então eu tenho aqui, ó, no centro da célula, agora, 4 cromossomos, ou melhor, 4 pares cromossomais duplicados e permutados. O fuso cromático agora irá puxar um cromossomo para cada polo. Então, se eu tenho 4 pares cromossomais, eu tenho a migração de 2 pares de cromossomo para cada polo. Então, o que foi que aconteceu aí? Houve uma redução da carga genética. Então, 2 pontos importantes. Você precisa focar aqui no paquíteno, que é onde acontece a recombinação gênica,
E você precisa focar na anáfase 1, que é onde acontece a redução. Tá? Lembrando que a meiose 1 ela é reducional e essa redução acontece justamente na fase de anáfase 1, onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos aos polos opostos da célula. Depois eu tenho a etapa de telófase 1. Na telófase 1 irá acontecer a reorganização da carioteca. Então, na telófase 1, nós teremos a reorganização da carioteca, consequentemente, a descondensação dos cromossomos permutados, tá? Os cromossomos homólogos que chegaram aos polos da célula, a carioteca se reorganiza, automaticamente os cromossomos se descondensam, originando as cromatinas novamente. Cada diplossomo fica isolado em uma célula e eu vou ter justamente o que eu vou chamar de citocinese centrípeta, onde acontece o estrangulamento da membrana plasmática e do citoplasma, originando duas células no final da meiose 1 com a metade da carga genética da célula original. E aí você tem que focar em dois pontos primordiais. Primeiro, paquítano, onde houve o crossover. Segundo, a etapa de anáfase, onde houve a redução da carga genética. E aí eu vou finalizar a meiose 1. Entre a meiose 1 e o início da meiose 2, existe um intervalo. Esse intervalo nós chamamos de intercinese. Com o intervalo aqui, com a intercinese, eu vou ter, depois da intercinese, melhor dizendo, eu vou ter o início da meiose 2. O que é que a meiose 2 vai fazer? Primeiro você precisa lembrar que os cromossomos chegaram aos polos no final da meiose 1 duplicados. Os homólogos estão duplicados, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? É necessário agora que a meiose 2 separe essas duplicadas, ou seja, separe os cromossomos irmãos. Então, eu tenho a meiose 2 sendo uma etapa equacional, separando primordialmente os cromossomos irmãos e originando mais duas células que irão apresentar a metade da carga genética da célula original. Cada etapa da meiose 2 apresenta as mesmas características das etapas da mitose. Então, P, os cromossomos próximos, então aquelas características lá da mitose, tá? Da prófise da mitose, irão aparecer aqui. Metáfase 2, as mesmas características, ou seja, eu vou ter os cromossomos no centro, né? Então, na prófase, eu vou ter a desintegração da carioteca, duplicação do par de centríolo, migração aos polos opostos e o início da condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, eu vou ter os cromossomos agora duplicados no centro da célula com máxima condensação, né? Os cromossomos bem condensados aqui. E essa movimentação acontece pela formação do fuso cromático a partir do par de centríolos, tá? Que está presente em cada polo da célula. Na anáfase 2, agora eu vou ter a separação dos cromossomos irmãos. Essa informação você precisa ter. Então, na anáfase 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, eu tenho a separação dos cromossomos irmãos. Havendo a separação dos cromossomos irmãos, né, eu já tinha duas células formadas aqui. Agora, essas duas células entraram na meiose 2. E aí, consequentemente, as duas células darão origem a mais duas células que apresentarão a metade da carga genética da célula original. Então, na telófase 2, eu vou ter as mesmas características da telófase da mitose. O que é que vai acontecer? Chegada dos cromossomos aos polos da célula, reorganização da carioteca, descondensação das cromatinas, dos cromossomos formando as cromatinas e, consequentemente, eu vou ter a citocinese centrípeta, ou seja, o estrangulamento que ocorre por centro da célula, originando mais duas células. Então, com o término da meiose, eu tenho agora a formação de 4 células com a metade da carga genética da célula original. Uma observação muito importante para você. Preste atenção. A célula vegetal, ela é acêntrica, tá? Ela não apresenta centríolo. Consequentemente, os cromossomos no processo divisional segue o mesmo esquema, só que os cromossomos são separados na célula vegetal devido à formação de uma parede vegetal que ocorre entre as duas células que estão se dividindo, e essa parede vegetal é chamada de fragmoplasto. Beleza? Fica ligado aí. Então, célula animal cêntrica, célula vegetal acêntrica. Então, essa foi a aula sobre meiose. Eu tenho certeza que você adorou.
se inscreve no meu canal, o canal Vamos Focar, aperte o sininho e dá aquele joinha para o profissional da educação continuar produzindo essas videoaulas para você. Um forte abraço e até a próxima aula!